tarde. Tchau, gente. Uau, que alegria! Com muita alegria também, eu quero apresentar o meu primogênito apostólico. O que é primogênito? 2 microfones? Obrigado, meu amor. Aleluia. O sonho de consumo de todo pregador. Câmbio, aleluia. Tecovas, unção dobrada. Eu quero louvar a Deus antes pela vida do Júlio e da Ana, meus filhos, Leão de Judá, São Carlos, deixaram o acampamento para estar aqui com a gente, né? E louvar a Deus por tudo que a gente está escrevendo ali em São Carlos e vai continuar escrevendo no Brasil. O Júlio fez 4 escolas Chofar e já fez 2 Sertão, junto com a Ana agora. A Ana enviava para o Chofar em São José para ver se dava jeito no Júlio. Aí deu um jeito, ela falou, agora eu vou para esse tal do Chofar Sertão. Agora você está dando um jeito nela. Que legal. E a primeira escola Chofar, gente, quem estava lá era a outra Ana, a Ana do Jaime. Era uma escola simples de 40 dias. Né? O Jaime já estava acostumado a ficar longe dela, porque o Jaime foi caminhoneiro um tempo. Tá? Mas a cada semana ele vinha cantando aquela música da Blitz. Longe de casa, pois é, Arlindo Orlando, Farol Baixo, o resto a gente para, amém, e é cheio de alegria para encontrar a Ana, e o primeiro apóstolo que nós ungimos, Lúcia e eu, e nunca nos arrependemos, tem dado muito fruto. Amanhã ele vai estar finalmente falando, desde a conferência real ele está ensaiando falar, acho que Deus não tem deixado. Precisou esperar entrar o ano do dragão chinês para você falar, né? Mas hoje, com alegria, eu recebo o apóstolo Jaime Capucci nessa casa para nos ministrar. Receba com um aplauso para Jesus. Shalom, queridos. Eu pensei que ia pregar com 2 microfones e levou o outro embora. Queridos, é um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. E eu sou o filho mais velho da família real, né? E estou há 21 anos andando junto com o apóstolo Maurício. E o apóstolo Maurício, a apóstola Lúcia, Deus os tem usado grandemente como canal de bênção nas nossas vidas. Foi um divisor de água no nosso ministério e uma grande bênção também para a cidade de Agudos, né? Porque Deus me colocou lá como vice-prefeito por 3 mandatos. Então nós tivemos travando, né, as guerras pela nossa cidade. A minha esposa, linda e maravilhosa ali, a pastora Ana, Deus também a colocou como vereadora na cidade de Agudos e também como secretária da promoção social por mais de 7 anos. Então nós trabalhamos muito na parte de governo na nossa cidade. E Deus começou um processo de transformação naquela cidade, né? E foi quando Deus enviou o apóstolo Maurício como um canal de bênção para trazer a direção que nós precisávamos ali, para ser ainda um canal maior de bênção para aquela cidade. Então, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da apóstola, e os honro, porque tem sido um canal de bênção, né, para as nossas vidas. Amém? Amados, quando a apóstola Lúcia estava contando o testemunho lá do mercado, Deus me fez lembrar de algo ali, que eu também preciso testificar. O ano passado, Deus me fez receber um dinheiro que eu não sabia que eu tinha para receber, e era algo de mais de 35 anos atrás. Então, realmente é um milagre, né? Eu recebi um telefonema de um escritório de advogados do estado do Paraná, e ele falou para mim, olha, o teu pai entrou com uma ação a respeito de um consórcio, de um carro,
E então nós ganhamos ação e tem um dinheiro para receber. Só que meu pai, nesse meio tempo, ele faleceu, e eu ainda coloquei no grupo dos meus irmãos, né? Nós éramos em 11, eu sou o caçula de 11 filhos, né? E hoje nós somos 9 vivos, e eu coloquei no grupo dos meus irmãos, olha, nós temos um dinheiro para receber, né? E quando eu fui saber certinho o que era, os advogados falaram, olha, é um consórcio que teu pai pagou em 1986, 87, e então tem um resíduo daquele dinheiro. E eu falei, mas que consórcio que é? É de uma Pampa, de um carro Pampa, na época. E aí o Espírito Santo me fez lembrar que em 86 eu comecei a trabalhar com a carreta, fiz 18 anos, peguei a carreta, fui para a estrada, e o meu pai falou, olha filho, eu entrei nesse consórcio, mas estou passando para você pagar, porque é um capital que você vai adquirindo aos poucos. E eu fui pagando aquele consórcio. Em 87 eu me casei, e tive um problema no motor da carreta, e gastamos muito dinheiro, e eu atrasei as parcelas daquele consórcio, e atrasei mais de 3 parcelas. Quando eu fui acertar, eles falaram, olha, você perdeu o consórcio. E então toquei a minha vida. E todo aquele dinheiro que eu tinha pago daquele consórcio, que eu achei que eu tinha perdido, né? Gente, mais de 35 anos. Aí eu lembrei disso, falei para os meus irmãos, olha, na realidade esse dinheiro foi o consórcio que eu paguei, né? Então, ele falou, não, Jaime, era seu, então o dinheiro é seu. Todos os meus irmãos assinaram lá, tiveram que fazer, né, reconhecimento de firma, para mandar para o escritório de contabilidade, de advocacia do Paraná. E eles mandaram o dinheiro. Queridos, foi R$ 23.370 que entrou sem eu saber que eu tinha isso para receber. Então, o nosso Deus é um Deus que faz milagres. É um Deus que faz o sobrenatural acontecer. E vocês me imaginam que hora certa chegou esse dinheiro. o quanto foi importante. Então, quando Deus quer abençoar, amados, Ele move as coisas. Ele tira das mãos do diabo aquilo que ele tentou nos roubar. E Ele nos restitui. Então nós temos que realmente depositar a nossa fé, a nossa confiança, sabendo que o nosso Deus é um Deus que faz. Amém? Outra coisa que eu queria fazer era agradecer a oração de vocês, porque eu sei que muitos de vocês estiveram orando por mim. E no ano de 2021, eu peguei o Covid e as coisas ficaram ruins. Como diz o outro, né? Deu ruim negócio. Eu fiquei 25 dias entubado, eu fiquei 36 dias na UTI. Os boletins diários que saíam do meu estado eram horríveis. E eu tenho certeza que muitos de vocês, os intercessores da casa, estiveram orando, intercedendo, e Deus, Ele fez um grande milagre, né? E Deus usou essa situação para tratar algumas coisas comigo. Porque quando o médico chegou e falou para mim, Jaime, nós vamos precisar te entubar. Eu pensei, bom, 80% do que estão entubados não tem voltado, tem morrido. Então, eu preciso falar com Deus, e pode ser a minha última oração. E amados, numa situação dessa, o que você faria? O que você falaria para Deus numa última oração? Eu estou dando uma paradinha assim, até para você pensar um pouco. O que você falaria numa última oração, queridos? E nesse momento, Deus também ajustou e me fez enxergar, né? Não mais na teoria, mas talvez ali na prática, o que realmente é importante. Porque nós gastamos muito tempo correndo atrás das coisas materiais. E na realidade, os bens materiais nesse momento é a última coisa que importa. E o que realmente era importante então? Amados, até mesmo a família. Naquele momento eu sabia que Deus ia continuar cuidando. Mas a palavra de Deus fala para nós acumularmos tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. E a única coisa que importava naquele momento, queridos, era o que eu tinha feito por amor a Deus. Porque tudo que nós fizemos vai passar pelo fogo. E aquilo que nós fizemos por vaidade ou por qualquer outro motivo que não seja o amor de Deus, vai desaparecer como a palha no fogo.
mas somente aquilo que nós fizermos por amor, isso nós vamos levar. E era a única coisa, queridos, que naquele momento importava. Porque eu me converti com 13 anos de idade, e logo já recebi um grande presente de Deus, porque eu comecei a namorar a Ana com 14. Ela tinha 13, eu tinha 14, né? Mas nós sempre fomos muito ativos na obra de Deus. Com 17 anos eu liderava um grande grupo de jovens, casamos e abrimos, montamos um grande grupo de casais para começar a cuidar de casais e famílias, mesmo com pouca experiência, mas pela graça o Senhor nos usou como canal de bênção. E nós sempre fomos muito ativos, mas amados, sabe aquela sensação que você poderia ter feito mais? E essa sensação é horrível. E eu pergunto para você, você pode fazer mais para Deus do que você tem feito? E o que você tem feito é por amor? Ou é para projetar o teu nome? Ou é para você ser reconhecido? Ou é para você ser elogiado? São coisas que nós precisamos ajustar na nossa vida. Então, o que nós temos hoje para apresentar para Deus, se o Senhor falasse assim, ó, promovido, venha. Queridos, o que você tem para apresentar hoje para o Senhor? Então, são coisas que Deus ele foi tratando comigo. Mas a pergunta que não quer calar. Qual foi a sua última oração, né? Que poderia ter sido a sua última oração. O que você falou para Deus? Eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sei que no céu não entrará pecado ou coisa alguma que contamine. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, e eu lhe peço que o Senhor me cure, e nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Queridos, vai falar mais o quê? Vai falar mais o quê? Então, eles me sedaram e foram me entubar. E eles não conseguiam me entubar. E eles estavam me perdendo, eu estava morrendo porque eles não conseguiam me entubar. E eles forçaram tanto para me entubar que eles acharam que tinham prejudicado as minhas cordas vocais e começaram a preparar a minha família para se caso eu não pudesse mais falar. E eu estava morrendo, até que, e Deus sempre tem um até que nos momentos importantes da nossa vida, passou uma médica, uma japonesa muito experiente em UTI, chamada doutora Márcia. Ela não fazia parte da equipe, ela olhou aquela situação e ela sumiu. No meu caso, ela foi lá e me entubou e salvou a minha vida. Deus sempre vai mandar alguém nos momentos que você precisar. Nos momentos que nós mais precisamos, Deus ele se faz presente, até mesmo através de pessoas. E então, eu fiquei entubado por 15 dias e nesses 15 dias eu peguei 2 infecções de bactérias multiresistentes. Eu tomava uma carga muito grande de antibiótico para o Covid, para o vírus, e eu tomava umas cargas muito fortes de antibiótico para as bactérias. E tinha momento em que meus órgãos estavam parando, eles tinham que aplicar adrenalina, e o negócio estava muito feio para o meu lado, eu estava com febres muito altas, ali inconsciente. Deus mostrava que havia um espírito de morte naquela UTI, mas não conseguia chegar até o meu leito, porque havia intercessores, haviam pessoas orando. E como é bom fazer parte de uma família, porque nós temos irmãos que vai ali orar e interceder. O pessoal da Graça e Glória fizeram um relógio de oração 24 horas por dia, intercedendo enquanto eu estava lá. O espírito de morte não podia chegar até mim. Amados, Deus cuidou até mesmo da minha família de uma forma assim tão extraordinária, porque em novembro de 2020 eu participei de uma live do apóstolo Maurício chamada Faz Sentido para Você? E ali o apóstolo Maurício falou, aqui está na live o apóstolo Simão e Deus está me mostrando que está saindo fogo líquido da sua boca. Então, apóstolo Simão, fica à vontade, profetiza. E ele falou assim, tem um Jaime Capucci aqui.
Porque Deus está me falando que Ele vai desfrutar do favor e da graça de Deus no ano de 2021. Falou que tinha um homem de Deus ao meu lado, que eu era leal e fiel ao Senhor e ao homem que Deus tinha colocado do meu lado. E então eu tinha uma promessa de Deus. E se Deus falou que eu ia desfrutar da graça e do favor, isso trouxe paz para a minha família. Porque em todo período, por pior que estava a situação lá comigo, eles falavam, o meu marido, o meu pai não vai morrer. Os meus filhos falando, o meu pai não vai morrer, porque essa palavra vai se cumprir. Meu pai tem promessa e ainda vai se cumprir essa palavra. Então, amados, Deus cuida de nós em cada detalhe. Deus cuida. Então, como é bom nós andarmos tendo relacionamento de pai e filho com o nosso Deus. Amém, queridos? E Deus reverteu toda aquela situação. Deus me tirou lá da UTI e com 1 dia e meio que eu recebi alta da UTI, eu recebi alta para ir para casa. De tamanha bênção que Deus derramou sobre a minha vida e a recuperação rápida que eu tive. Então Deus, Ele interviu e Deus me abençoou. Amém? Então, podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança num Deus vivo, um Deus que faz, num Deus que opera milagres e maravilhas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Te convido a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Feche os teus olhos e peça para que Deus fale com você. Senhor, em nome de Jesus, lhe pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, nesta manhã. O Senhor conhece o que nós precisamos. E por isso, Senhor, eu lhe peço que o Senhor use o poder da Tua palavra e a ação do Teu Espírito Santo, ajustando, Senhor, a nossa visão com a Tua visão, quebrando em nossas vidas toda a fortaleza de engano. Senhor, ajustando os nossos sentimentos com os sentimentos do coração do Senhor Jesus. E para isso, Senhor, eu entrego a ministração desta palavra ao Teu Espírito Santo. E lhe peço que o Senhor fale através de mim, Senhor, pois eu não quero falar nada de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 40. Depois nós vamos ler alguns versículos. Mas, amados, a arca da aliança. A arca da aliança, quando Obed-edom a recebeu na sua casa. A palavra de Deus fala que ele e a sua família e os seus bens foram abençoados. Certamente todas as áreas da vida de Obed-edom foram abençoadas, porque a presença da arca da aliança estava na casa dele. E a arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. E a presença de Deus traz a glória do Senhor. Não tem como nós manifestarmos a glória do Senhor sem a presença. E a presença do Senhor na nossa vida faz toda a diferença. Tanto para nós sermos abençoados, como para nós abençoarmos a vida das pessoas. Então, no livro de Êxodo, capítulo 40,
Versículo 32 em diante diz assim: E quando entrava na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. E assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glória a Deus. Amados, quando Moisés acabou a obra, a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo e encheu todo aquele lugar. Mas eu quero lembrar você que a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E a glória do Senhor tem que encher esse tabernáculo. A glória do Senhor tem que vir sobre as nossas vidas. E nós temos que manifestar a glória do Senhor. E para nós fazermos isso, o Senhor, Ele precisa ajustar a nossa visão. Porque a palavra de Deus fala, assim como o homem o vê, assim ele é. E um dos grandes problemas é que muitas vezes o inimigo ele tem colocado mentiras na vida das pessoas para impedir as pessoas de enxergar, primeiro, a sua identidade. Segundo, o propósito de Deus para a vida dela. Quando o profeta Kevin esteve em Agudos, e nós conversando, né? Ele disse assim: Jaime, quais são as 3 grandes mentiras que Satanás tem colocado no povo da graça e glória, para impedi-los de viver o propósito? Amados, o que eu ia responder de bate-pronto para ele? Mas aquilo me fez a começar a meditar em relação a isso. Porque no decorrer da nossa vida, situações ou até mesmo ensinamentos que nós recebemos, pode ter sido usado para ser colocado meias verdades ou até mesmo algumas mentiras que têm determinado a maneira de nós vermos as coisas, de nós pensarmos e de nós agirmos. E todos os cultos nós oramos na graça e glória: Senhor, quebre na nossa vida toda fortaleza de engano. Nós já vínhamos orando isso antes do profeta Kevin falar isso para nós. Por quê, queridos? Se eu sei que algo é pecado e eu vou lá e faço, não tem engano nenhum nisso. O problema é quando eu estou fazendo ou vivendo de uma determinada forma que não agrade a Deus, que não é do propósito de Deus, mas que para mim está tudo bem. E é por isso que os enganos precisam ser quebrados. É por isso que a nossa visão precisa ser ajustada. É por isso que nós precisamos compreender os propósitos de Deus. E então, amados, nós precisamos enxergar, procurar a revelação pelo Espírito Santo de Deus, se existe alguma coisa que precisa ser mudado na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E alguém poderia perguntar: mas apóstolo, como que eu faço para saber se existe algum engano em mim? Talvez é mais simples do que a gente pensa. Só pensa assim: você está vivendo exatamente o propósito de Deus? Se você não está, é porque algum engano, alguma mentira do inimigo tem feito você pensar ou agir de uma determinada forma que não é o propósito de Deus. Então, queridos, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. E Ele foi enviado para ser exatamente o teu ajudador. Ele pode trazer revelações. Ele pode usar a palavra de Deus para quebrar nas nossas vidas aquilo que precisa ser quebrado, para nos levar a viver o plano e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amados, por que a glória do Senhor encheu o tabernáculo? Se nós pegarmos o capítulo 39, o 40 de Êxodo, nós vamos ver por muitas vezes: e Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou.
Vamos ver alguns versículos que falam isso. Êxodo 40, versículo 16, fala assim, Moisés fez a tudo que o Senhor lhe ordenou. No versículo 19, o final dele fala, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 21, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 22, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 25, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 27, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 29, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 32, como o Senhor lhe ordenara. E porque Moisés fez tudo o que o Senhor lhe ordenara, a glória do Senhor veio e encheu o templo. Se você buscar viver o que o Senhor lhe ordenara, se você procurar viver o propósito do Senhor, a glória do Senhor virá e encherá o templo do Espírito Santo, e a glória do Senhor se manifestará. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, o Senhor quer que você manifeste a glória dEle aonde Ele te enviar, porque a presença dEle estará na tua vida, porque você está fazendo tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Queridos, o que tinha de especial dentro daquele tabernáculo? Tinha a Arca da Aliança. E no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, 2 querubins. Como é mesmo o trono do Senhor lá no céu? O Senhor se assenta sobre os querubins. É o trono. E dentro da arca tem as tábuas da lei. Tem a vara de Arão. E tem um pote de maná. Queridos, nós somos a habitação de Deus. Nós somos como a arca ambulante. Todo mundo é filho de Deus. A palavra de Deus fala que os filhos foram aqueles que foram ligados ao Pai através da aliança de Cristo. Aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor e o recebeu como Senhor e Salvador. Então, amados, nós somos escolhidos, como Deus escolheu Arão, e a vara de Arão floresceu. Nós somos escolhidos filhos. Foi o Senhor que nos escolheu. Amém? E o maná? O alimento diário que Deus enviava. A palavra de Deus é o nosso alimento. O alimento é fazer a vontade do Pai. Não foi isso que o Senhor Jesus nos disse? Então, quando nós andamos segundo os mandamentos do Senhor, quando nós ajustamos a nossa visão em relação à nossa identidade, que nós somos filhos, e quando nós desfrutamos da palavra de Deus, do alimento de Deus, quando nós somos fortalecidos com a revelação de Deus, amados, nós temos a presença do Senhor. E quando nós temos a presença do Senhor, nós vamos transbordar a glória de Deus. E Deus quer que você transborde a glória de Deus aonde você estiver. Na realidade, existem os portais, mas nós somos os portais aonde Deus nos colocar. Ontem foi dito assim, olha para o teu irmão e fala, você é uma porta. Eu olhei para a Valéria e falei, você é uma portinha. Mas, amados, no mundo espiritual, muitas vezes é o oposto, né? Aquele que quer ser grande, que sirva, não é verdade? Então, tem essas baixinhas também, que são portadores da glória de Deus, e na realidade não são portinhas, são portões para que a presença de Deus venha e mude aquele ambiente, e seja transbordado a bênção de Deus sobre a vida das pessoas que ali estão. Para que a presença de Deus manifeste a glória naquele lugar e vidas sejam transformadas. Amados, Deus quer que você seja portador da glória do Senhor aonde você está. Você não nasceu na família
que você nasceu por acaso. Deus não errou. Deus não fechou os olhos assim e falou, deixa eu mandar esse para alguma família e você caiu naquela. Não. Você nasceu lá com um propósito. Deus tem um propósito para você em todas as coisas. Deus tem um propósito para você na tua família. Deus tem um propósito para você no local onde você trabalha. Deus tem um propósito no local onde você mora. Deus quer que você manifeste a glória dele. O povo lá fora está sedento da presença de Deus. Esse vazio que existe nas pessoas, que as pessoas tentam preencher com bebidas, preencher com sexo ilícitos, preencher com drogas, preencher com coisas que trazem os prazeres, mas são momentâneos. Isso é falta de Deus na vida das pessoas. Mas quando você leva a presença de Deus para essas pessoas, e leva essas pessoas a compreender que quando nós temos Deus, nós não precisamos de mais nada, porque Ele é tudo para nós. Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, seja portador da glória de Deus. Mas nós precisamos compreender que existem propósitos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito definido para você. E por isso Deus te deu dons e te capacitou com algumas coisas que vai facilitar você cumprir esse propósito. Então, individualmente você tem um propósito. E você, como igreja do Senhor, a noiva de Cristo, Deus tem um propósito também para você viver como igreja. Agora, para você compreender, querido, se você fosse Deus, o que você esperaria da igreja? O que você gostaria que a igreja estivesse fazendo aqui? Mais um segundinho para você pensar. Nós precisamos ampliar a nossa visão e compreender o que Deus quer. Porque chegará um dia, porque hoje nós conhecemos em parte, mas chegará um dia que nós conheceremos num todo. E não adianta depois chegar lá e falar, Senhor, agora que eu sei de todas as coisas, se eu soubesse que era para mim viver dessa forma, eu teria vivido de uma forma diferente. Não, enxergue já e mude o que você precisa mudar agora. E viva o propósito de Deus. Mas é para ontem, porque Deus tem pressa. Muitos não compreendem o que é a igreja implantar o reino de Deus. Querido, se você vai visitar uma família que não conhece Jesus, se você apresenta Jesus para ela, leva essa família a conhecer a Jesus, leve essa família a entregar as suas vidas para o Senhor Jesus e o receber como Senhor e Salvador, e eles passarem então a viver o governo de Cristo, é chegado o reino de Deus naquela família. É chegado o reino de Deus naquela casa. E aí o outro está fazendo a mesma coisa na outra casa, na outra família. E o outro está fazendo a mesma coisa na outra família. E a igreja está avançando, implantando o reino de Deus, porque está trazendo o governo do céu, o governo do Senhor Jesus para a vida das pessoas, através do seu exemplo. Porque você nunca vai levar uma pessoa a viver algo que você não está vivendo. Primeiro você tem que estar vivendo o governo de Cristo. E aí você vai levar outras pessoas, pelo teu exemplo, a viver o senhorio do Senhor Jesus. Propósitos. Deus tem propósitos, amados, para nós cultuarmos a Deus. Qual a diferença de assistir um culto e cultuar a Deus? Assistir um culto, eu vou vir, vou sentar e vou ver o que vai acontecer. Vou até cantar, porque todo mundo está cantando. E, se possível, eu vou levar uma bênção para casa. Mas e cultuar a Deus? Porque cultuar a Deus, queridos, antes de ter os templos, o Senhor era cultuado. Abraão pega Isaac, os seus servos, caminham 3 dias em direção ao Monte Moriá. Fala para os seus servos assim, eu e Isaac iremos no Monte Moriá adorar ao Senhor e voltaremos. E aí, amados? Qual era a adoração? Isaac, o sacrifício. Até que Deus providenciou
um carneiro enroscado pelos chifres para substituir Isaque, como o Senhor Jesus substituiu cada um de nós na cruz do Calvário. Então, amados, o que é cultuar ao Senhor? Porque o Senhor fala para nós nos apresentarmos diante de Deus de mãos limpas e coração puro. Bom, coração puro, e Deus já te dá um grande conselho em Provérbios 4, 23, que diz: filho, sobre todas as coisas que tiver que guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Olha o conselho e o nível de importância que Deus dá. Queridos, coração puro, libere perdão para as pessoas que te feriram, porque a tua guerra não é contra aquela pessoa, mas contra os demônios que usaram aquela pessoa para te ferir. Quando nós temos essa compreensão, nós podemos liberar, verbalizar no mundo espiritual que nós estamos liberando aquela pessoa para ser liberta, salva, transformada, abençoada. Quando a pessoa não perdoa, no fundo ela quer que a pessoa sofra pelo menos o mesmo tanto que ela te fez sofrer, se possível um pouquinho mais. Isso chama-se vingança. Juros e correção. Então limpa o teu coração, queridos. Ajuste os teus sentimentos. O que você for fazer, faça por amor. O que você viver como filhos, seja para que o Senhor seja exaltado e engrandecido. E mãos limpas. As mãos é o símbolo das nossas obras. Se fosse fisicamente, o apóstolo ia colocar ali um lavabo com sabonete cheiroso. Todo mundo ia lavar as mãos antes de entrar para cá. Mas as mãos é o símbolo das suas obras. Quando você levanta as suas mãos para adorar o Senhor, você está falando: Senhor, olha o sacrifício que eu tenho feito lá fora, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no serviço, em casa, na fila do banco. O sacrifício que eu tenho feito para não pecar contra ti. O sacrifício que eu tenho feito para rejeitar os manjares que o diabo vem trazer para me afastar de ti. Quando você levanta as tuas mãos, você apresenta a tua vida, o que você está vivendo. Porque ser crente aqui dentro, queridos, é fácil. A questão é lá fora. Aí você levanta e fala: Senhor, eu apresento a minha vida como sacrifício. Vocês perceberam que existe uma diferença muito grande entre assistir um culto e cultuar ao Senhor? Porque quando nós apresentamos a nossa vida, isso é transformado em cheiro. E a nossa vida pode chegar como um aroma suave diante do Senhor, ou a nossa vida pode chegar como um odor horrível diante de Deus, dependendo do que nós estamos vivendo. Amados, propósitos. Deus tem propósito para a igreja, Deus tem propósito para você individualmente, Deus tem propósito até para nós cultuarmos ao Senhor. Vou dar exemplos para vocês. Davi manda transportar a arca. Mandou fazer uma carroça novinha. Não tinha carregado nada. Ia carregar a arca. E eles estão vindo e eles estão adorando ao Senhor. Os bois tropeçam, a arca vai cair. Uzá põe a mão para não deixar a arca cair. E Uzá é morto pelo Senhor. A intenção de Uzá era boa, queridos. Até era, mas por que então? Por que ele morreu? Primeiro, não torne o que é sagrado, que é consagrado ao Senhor, em coisas comuns. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Segunda é a obediência. Por quê? Em relação ao transporte do tabernáculo, o que Deus tinha ordenado. Vou marcar aqui para ver aqui para mim não errar o nome. Os gersonitas eram responsáveis para transportar toda a cobertura do tabernáculo, as cortinas e tudo mais. Os meraritas eram responsáveis pelas colunas, pela estrutura, transportar a estrutura do tabernáculo. E os coatitas, responsáveis por carregar as coisas sagradas, inclusive a arca. E a arca
Todas as outras coisas podiam ser transportadas nas carroças, mas a arca tinha que ser transportada nos ombros dos coatitas. Deus tinha falado, tem que ser feito desta forma. O que eles fizeram, queridos? A desobediência traz consequências. Por melhor que sejam as intenções, queridos, a desobediência traz consequências. Não basta somente boas intenções, basta nós andarmos segundo aquilo que o Senhor nos direcionar. Basta nós vivermos o propósito de Deus. Sabe por quê? Em novembro eu aprendi que a graça se manifesta no propósito. Mas estudando mais, eu percebi que a glória também se manifesta no propósito. Não há glória fora do propósito, queridos. Então, a importância de nós nos alinharmos com o propósito de Deus. Porque uma vez eu ouvi uma pregação e aquilo foi como um coice de jumento no meu peito. Porque o pregador falou assim, você pode estar fazendo muitas coisas para Deus, mas se você não estiver fazendo o que Deus te mandou fazer, não adianta. Fala para o irmão que está do teu lado, propósito. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Tudo. E a glória do Senhor veio. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Precisa haver alguns consertos em nossas vidas, queridos. Precisa haver alguns ajustes em nossas vidas. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus tem que nos levar a viver exatamente o que Deus quer que a gente viva. O Senhor, Ele falou uma parábola de um homem que construiu a casa sobre a rocha e de um homem que construiu a casa sobre a areia, e veio a tempestade e bateu contra aquelas casas. A que foi construída sobre a areia foi destruída, ruiu, foi ao chão, mas o que construiu a casa sobre a rocha permaneceu inabalável. Sabe qual a diferença, queridos, do construtor? Porque a palavra fala assim, o que construiu a casa sobre a rocha é o prudente, e o que construiu a casa sobre a areia, o insensato. Sabe qual a diferença do prudente e do insensato? O prudente é o que ouve as minhas palavras e a pratica. O insensato é que ouve as minhas palavras e não as pratica. Querido, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, ela tem que produzir uma mudança na tua vida. Você não pode vir cultuar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, adquirir apenas um conhecimento e voltar. Eu já conheço isso. E ficar satisfeito com o conhecimento. Se o conhecimento que você tem não está sendo suficiente para trazer transformação na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver as coisas, na sua maneira de agir, você está sendo imprudente. A palavra de Deus tem que trazer transformação. Por isso que a nossa visão tem que ser ajustada. Porque nós precisamos compreender que aonde nós estivermos, nós vamos levar a presença de Deus. Nós somos portais do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste e aquelas vidas sejam transformadas. Eu ouvi o testemunho das irmãs que foram pregar e evangelizar no shopping, no metrô. E quantas pessoas, queridos, precisando de Jesus. Quantas pessoas estão sendo atormentadas por espíritos malignos. Quantas pessoas estão tendo as suas vidas destruídas. Quantas pessoas estão tendo as suas famílias destruídas. E elas precisam da libertação do Senhor Jesus. E quem vai levar Jesus a essas pessoas? Se eu não me engano, um dia Isaías ouviu um papo de Deus lá dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6. Isaías poderia ter ouvido a palavra de Deus, dado uma subiadinha, como se não fosse com ele o negócio. Mas Isaías puxou a responsabilidade para ele e falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Queridos, você tem dado uma subiadinha, olhado do lado, ou você tem puxado a responsabilidade do reino de Deus, de transportar a presença e a glória de Deus para a vida das pessoas? Você tem puxado essa responsabilidade? Porque se você pegar Isaías capítulo 61, você vai ver sobre o ministério de Jesus. Levar libertação aos cativos, colocar em liberdade os aprisionados. Quem enviarei? Quem vai manifestar a minha glória? Porque a minha glória, queridos, vai levar a libertação, a minha glória vai levar a transformação de vidas, a minha glória vai levar a salvação para as pessoas. A glória do Senhor vai fazer tudo isso. Mas uma das coisas que o inimigo quer te impedir de enxergar, que você é o portador da presença de Deus. Você está transportando nos teus ombros, não num carro, numa carroça, mas nos teus ombros, a presença de Deus. No teu coração, a presença de Deus. Viva o propósito, porque a glória de Deus vai se manifestar. A graça de Deus vai se manifestar. Se coloquem em pé, queridos. Uzá estava fora do propósito. Quando Davi, ele realmente enxerga isso, ele manda transportar a arca de uma forma diferente. Sobre os ombros dos sacerdotes. E cada 6 passos, ele parava, sacrificava um boi e sacrificava o bezerro cevado. Sabe o que era um bezerro cevado na época, queridos? As famílias, eles sempre tinham um bezerro cevado para se caso o rei passasse e entrasse naquela casa, ele teria o melhor para oferecer para o rei. Davi sacrifica um boi e um bezerro cevado a cada 6 passos, adorando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu reconheço que aquilo que o Senhor consagrou é valioso. Davi demonstra para Deus o quanto ele reconhece a importância de algo que é consagrado pelo Senhor. Queridos, você reconhece que o irmão que está do teu lado é precioso para Deus? Você consegue enxergar que as pessoas que fazem parte da família que você vive aqui é precioso para Deus? Davi, ele quis reconhecer diante de Deus com aquelas atitudes que a arca era consagrada e era preciosa. Você reconhece que o teu apóstolo e a tua apóstola é precioso para Deus? Em Atos 10, Pedro tem uma visão. Deus manda um lençol e fala assim para Pedro: mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Pedro, não torne comum o que eu santifiquei. Não torne os teus irmãos comuns, porque ele transporta a glória de Deus. Porque o que está dentro dele é precioso. Porque ele transporta a presença de Deus. Honre o teu irmão, honre as coisas de Deus, aprenda a dar o devido valor naquilo que é importante para Deus. E Deus fala: mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Honre e valorize aqueles a qual tem trazido o alimento dos céus para você, que tem ajudado você a viver o propósito, que tem ajudado você a ser um portal para que a glória de Deus se manifeste aonde você estiver. Se você quer se encher da glória de Deus, ou até mesmo você quer consertar alguma coisa, que através da palavra o Espírito Santo começou a mostrar que algumas coisas que faz parte da tua vida precisa deixar de fazer parte, que algumas coisas que você ainda não está fazendo, mas Deus quer que você faça, esses ajustes, queridos, se precisa acontecer,
venha para frente. Se você quer encher mais da glória de Deus, venha para frente. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, venha para frente. Se você quer mais da presença do Senhor, venha para frente. O fato de nós sairmos do nosso lugar e virmos diante do altar do Senhor é um ato profético dizendo: Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero ser cheio, eu quero as mudanças que precisam acontecer na minha vida. Se você quer mais de Deus, venha, queridos. É um ato profético. Porque você é um portal. E a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. A glória de Deus vai se manifestar. A primeira coisa que aconteceu para que a glória viesse sobre o tabernáculo, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Se precisa ter alguma mudança, queridos, se você não tem feito o que o Senhor quer que você faça, se posicione hoje. Se posicione hoje. Senhor, a partir de hoje eu não vou viver mais isso. Senhor, a partir de hoje eu vou passar a viver desta forma. Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor tem me ordenado, porque a glória do Senhor virá sobre a minha vida. A glória do Senhor encherá esse templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o ministério de louvor vai adorar ao Senhor, eu quero que você fale com Deus. Se você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu quero que você peça isso para o Senhor. E abra o teu coração para receber o Espírito Santo de Deus. Conserta o que precisa ser consertado. Encha-se com o Espírito Santo de Deus, e a glória de Deus virá sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Pai, diante do teu altar. Senhor, o fato deles saírem do seu lugar e virem aqui, Senhor, eles estão dizendo para Ti: eu quero, Senhor, mudar o que precisa ser mudado. Eu quero viver conforme aquilo que o Senhor tem me ordenado. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer os consertos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer a revelação daquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.